Só vamos seguir aqui com o cadastro das parcelas, então. A gente parou na última aula, criando aqui um input box para a pessoa informar a quantidade de parcelas. Eu coloquei um valor padrão aqui, 1, mas a pessoa vai informar e o que ela digitar lá vai ser salvo nessa variável, exibir a variável aqui só para a gente testar. Eu até já criei algumas coisas aqui para lembrar, que ultimamente eu tenho mexido muito com Java e JavaScript, e alguns comandos do Delphi e Lazarus aí há muito tempo que eu não faço, sabe? Mas basicamente o que eu tenho que fazer aqui nessa parte? Eu vou identificar quantas parcelas o usuário deseja dividir esse pagamento, dividir o valor total do pedido, em, no caso, por exemplo, vamos supor que sejam R$ 1.000, a pessoa divide em duas parcelas. Eu vou ter R$ 500 para cada parcela. Vou fazer um loop que vai percorrer, no caso, a quantidade de parcelas, né? Vou fazer um for aqui nessa variável e fazer um insert dentro da tabela de parcelas com valor de R$ 500. Eu vou ter problemas de valores com casas decimais, tá? Quando a pessoa dividir lá, por exemplo, 1.000 por 3 e tal, eu vou ter que usar alguma regra para arredondar. Alguns sistemas que eu já vi tem isso por parâmetro. Seria, por exemplo, jogar centavos na última parcela. Isso tem um parâmetro no sistema que define isso. Eu acho que não é um problema, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar no estado, no nível que está esse softwarezinho aqui. Então seria, tipo assim, eu crio uma regra aqui, pronto, independente de parâmetro. Por exemplo, eu vou arredondar e jogo a diferença na última parcela e pronto. Mas só para dar um exemplo, tá, pessoal? Que existe esse tipo, depois pode ser criado um parâmetro para definir como que isso vai ser feito. A pessoa pode definir na mão, tem algumas coisas assim. Eu vou até abrir aqui o Workbench para a gente visualizar a tabela de parcelas. E eu já criei aqui, ó, criei uma query, eu criei uma variável do tipo tzQuery. Basicamente eu estou fazendo a mesma coisa que o Lazarus faz quando eu arrasto um componente query para a tela. Ele cria uma variável desse jeito aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem um monte de SQL aberto que a gente usou na última aula. Eu vou fechar isso aqui tudo. Deixar só um com a tabela que me interessa. No caso, ela deve estar aqui nesse meio. Deixa eu... Tabela de produtos. Isso aqui é as tabelas que a gente abriu lá para fazer o DR. Tabela de compras. Tabela de itens de compras. Parcelas de compras. Esse aqui eu não quero fechar. Beleza. Eu estou sem conexão, eu acredito que é porque o meu MySQL não está iniciado. Deixa eu iniciar ele aqui. Não, aqui não. Deixa eu ver se por aqui tem o comandinho aqui. Source select, blá blá blá. Aqui, status server. Aqui ele não tem o play. É aquela mesmo, gente. Vou fazer pelo caminho que eu... Porque essa pesquisa do Windows aqui, não...
funciona muito bem. Até que está funcionando. Basicamente eu tenho que iniciar uma SQL aqui dentro do serviço do Windows. Ele deve estar parado. Aqui o MySQL está inicializado manual. Eu deixo ele parado para evitar lentidão aí no Windows. Se eu dar refresh aqui agora, vai estar rodando. Me manda executar aqui só para eu ver os campos, ó, código, número da parcela, eu preciso saber isso aqui. Lá no Lazarus, então eu criei aqui a variável do tipo query, vou perguntar para a pessoa quantas parcelas ela quer, isso aqui eu não vou precisar. Eu vou ter que fazer um for aqui, que eu não lembro como que faz for no Pascal, sinceramente. Faz um bom tempo que eu não faço. For em Lazarus. Só para lembrar, viu, pessoal? É isso aqui que eu preciso lembrar. Eu estou tão acostumado a fazer for em Java e JavaScript que eu nem lembro a sintaxe do for em Pascal. Então, for count, eu tenho que ter essa variável criada. Var, vou pôr count, vou pôr em português aqui. Integer. Não sei se esse integer é com G maiúsculo. Depois a gente vê. Meu count começando em 1 e indo até a minha variável qtde park. E aqui embaixo eu dou um end. Dentro desse for, o create dessa variável não precisa ser aqui dentro, porque toda vez eu criaria várias vezes ela. Isso é inviável. Então eu faço o create dela fora do for. A definição aqui da conexão, eu vou apontar para a conexão lá da minha tela principal, igual eu faço na configuração da query. E aqui basicamente eu vou primeiro fazer os comandos, depois eu vou explicar um comando que tem que vir aqui no começo. Eu tenho esse comando aqui, ó, sql.add. Ele está esperando uma string, que são meus comandos SQL. Basicamente, eu vou mandar aqui para ele um insert into tbl parcelas compras, abre e fecha parênteses, isso tem que ser entre aspas, estou esquecendo aqui da aspas, que é uma string. E essa string fecha aqui. Quem são os campos que eu vou inserir? Esse campo de código, eu não lembro se ele é autoincremento, mas eu acho que é. Deixa eu abrir aqui para ver. Autoincremento. Então eu não preciso informar o código, vou informar o numPark, o descrição, o data vencimento, o status, o valor e o código compra. Aí aqui, para não ficar muito grande o comando, é melhor eu pegar e jogar para a linha de baixo. Então, eu inseri aquela linha ali, aí eu venho e ponho qry.sql.add, a parêntese, abre aspas, values, abre e fecha parêntese, aspas, parêntese. Então eu estou fazendo basicamente um comando SQL. Número da parcela. O número da parcela vai ser exatamente o meu count. O que o meu for aqui vai fazer? Vamos supor que a quantidade de parque é 2. Meu for na primeira passagem vai ser 1. Aí eu vou colocar o numPark, o valor que tiver no count.
na segunda passagem o meu count vai ser 2. Eu vou colocar aqui num parque o valor da variável count, que ele vai fazer a parcela 1 e parcela 2. Aí aqui eu tenho que concatenar. Fecha aspas, mais count, mais aspas de novo. Com isso, eu estou jogando o valor que tiver na variável count aqui. Então, nesses comandos SQL, eu vou ter que fazer isso frequentemente. E não posso esquecer, ó, depois do count, eu tenho a vírgula para passar para o próximo campo. Próximo campo é a data de vencimento. A data de vencimento da parcela, ela teria que ser informada ali no via input box também. Deixa eu pensar. Eu posso até criar um campo aqui, ó. É uma solução também. No cadastro da compra, como é lá que eu vou definir quem lá que eu vou definir as parcelas, aqui eu não tenho. Ela tem data real de entrega, data disso, data daquilo, data prevista de entrega. Eu inseriria um novo campo aqui, eu vou inserir inclusive, vou chamar esse campo de data vencimento parcela. Pode ser uma única parcela ou pode ser da primeira parcela. Então, a data vencimento parcela. Apliquei e criei esse campo. Esse campo ele pode ser informado, deixa eu salvar aqui de uma vez. Salvar como? Salvar tudo. Ele pode ser informado aqui do lado do gerar parcelas. Eu posso pôr um campinho aqui, um date picker aqui, e ele vai ser informado ali. Eu tenho o campinho de data aqui. Coloco ele aqui. Ele tem tamanho fixo. Vou colocar um label. Vou falar que esse aqui é data vencimento parcela. O size aqui está alto, eu vou tirar só para eu alinhar aqui, fica mais legal. Beleza. Vou ligar esse date picker no meu data source principal. Eu tenho que trazer no meu data source principal esse campo, que eu ainda não trouxe. Eu vou aqui no SQL dele. Ele tá aí, ponto asterisco, tal. Esse aqui não é o de... Esse é o data source itens compras. Eu preciso do DTS, literalmente. Preciso do DTS, não preciso do QRY. No SQL do QRY, ele tá pegando com, olha lá, com. Vou pôr aqui com data vencimento parcela. Ok. Aceitou. Vou adicionar o campo aqui. Vou subir ele aqui. Eu não sei se eu estou mostrando ele em algum grid. Vou
colocar ele aqui no data compra aqui. Data vence só. Ok, o campo está criado. Eu vou vir aqui no meu date picker e colocar aqui data vencimento parcela. Salvar tudo. Agora, lá no meu código, a minha descrição, eu vou colocar alguma coisa assim. Aí aqui tem uma questão também. Eu preciso que essa descrição vá para o SQL entre aspas. Então, quando eu tenho uma aspas aqui, ó, no caso aqui, por exemplo, eu tenho essa aspas que abriu aqui depois do count. Aí a vírgula. Se eu colocar outra aspas, ele considera lá, o parênteses ficou vermelho. Ele está considerando que esse parêntese é um comando. E na verdade eu quero que esse parêntese aí seja um texto. Igual está aqui em cima, aqui na linha de cima no código compra, tá vendo? É o parêntese de fechamento do values. Ele tem que ir para lá como texto. Mas o texto que eu quero mandar, que é a descrição da parcela, que eu vou colocar assim, parcela mais parcela espaço mais conte. Tipo assim, vai aparecer parcela 1, parcela 2. Ele tem que ir com uma aspas também. Aí tem uma manha que é o seguinte. A gente tem que mandar, se eu não me engano, são 3 aspas. Aí eu escrevo parcela. Só que tá errado, ó. Ele não poderia aparecer parcela dessa forma. Se eu colocar 2 aspas, ele é 3 mesmo, é porque tem uma ali antes da vírgula. Então essa aspas, tem uma aspas aqui no meio que vai junto, e a palavra parcela. Deixa eu ver se está certo isso que eu estou pensando aqui. Eu vou ter que executar, que eu não lembro disso. Eu sei que são 3 aspas. Tipo aqui no final, eu vou fechar uma aspas, eu vou por parcela, espaço, vou colocar mais conte, mais, aí eu vou voltar para as aspas. Só que uma aspas não me atende, 2 aspas não me atende, 3 aspas me atende. Por quê? Eu quero que ele escreva parcela, dê um espaço e coloque parcela 1, por exemplo. Só que fecha aspas. Aí quando ele fechar aspas, eu volto. Eita, aqui não deu certo não. É aqui fora, né? Ele fechou aspas e eu volto para o texto normal. Eu não sei se está corretamente ainda, viu, pessoal? Tem que testar isso aqui. Depois eu posso dar um message box aqui, um show message, só para ver se está certinho, tá? Aí a gente corrige esse negócio da aspas. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. A data de vencimento, outra encrenca. A data de vencimento vai ser a data de vencimento da minha query que está lá na tela principal. Inclusive eu já tenho uma variável lá que chama query, tá? Vou mudar aqui para QRY2, porque como eu já tenho uma lá que chama QRY, ele vai dar conflito. 2, 2, 2, 2. Vai ser concatenado a minha data de vencimento tem que aparecer aqui. Ela vai ser QRY ponto QRY não vou pôr ponto não. QRY data vencimento parcela. E essa data tem que ir entre aspas também lá para o SQL. Então é outra situação que eu tenho que usar aspas antes e depois. 3 aqui. 3 aqui. Ponto as datetime. Então coloquei a data de vencimento. Status. Vírgula que continua o meu texto. O status também é um texto que vai para lá. É um campo de texto que tem que ir entre aspas. Aqui, ó. Essa table aqui. Olha lá, o campo status é um varchar. Então ele é texto.
Esse texto, mesma coisa, 1, 2, 3. No caso do status, seria 2. Eu estou usando 3 aqui porque eu estou concatenando com variável. Quando é texto direto, eu uso 2. Eu acho que é isso mesmo. Então, 2. Vou pôr em aberto. Não sei se a gente já definiu isso. Depois eu confiro. E continuo aqui meu comando. Valor. O valor vai ser o valor total dividido pela quantidade de parcelas, inicialmente, de uma forma bem simples, tá? Então eu vou fechar aspas, concatenar de novo, e aí eu vou buscar lá na minha query o valor. Campo não é valor, parece que chamava valor mesmo. Ah, sim, é o total pedido. É até bom ter visto isso aqui. Na query total pedido, o nome do campo lá não tá legal. A query total pedido é essa aqui. O nome do campo tá esse aqui. Vou mudar esse nome aqui. Vou apagar ele. Tem que arrumar no SQL da query. Vou pôr aqui as total. Abrir a query de novo. Field not found porque ele está associado aqui com o dbtext. O Lazarus dá esse erro porque eu já usei esse nome aqui. E esse nome não existe. Eu tenho que desassociar ele. E aí eu abro a query e adiciono o campo aqui. Beleza, vem aqui no dbtext e associo com o total. E lá no meu código, eu tenho que corrigir um negócio ali. Aqui, esse total accuracy. Ele apareceu financeiro. E venho aqui, vai ser query total pedido, valor total, ponto as float. Ele é um valor de ponto flutuante, que é com casas decimais, dividido pela minha variável QTDE, QTDE passe. Beleza, fiz o cálculo, volta aspas, e aí eu tenho o código da compra. Mesma coisa, vou concatenar de novo. Coloquei a vírgula, mais, QRY. Aí aqui vai ter meu código aqui, eu não sei como é que ele está sendo chamado, é código mesmo. Ponto as integer, que é um número inteiro. Finalizou, o meu parêntese faz parte do comando. Tá? Para conferir esse comando, até antes de fazer qualquer coisa, eu já vou fazer um show message aqui desse cara. Antes de qualquer coisa. Eu posso até antes de executar aqui a coisa, na verdade. Epa. Cometi um erro aqui.
Tem umas teclas de atalho aqui que não funcionam muito bem. A função vai. Então, show message de quem? Do meu qry2.sql.text. Aí ele vai pegar todos os comandos que eu coloquei, no caso aqui essas duas linhas, vai me mostrar como é que isso está ficando. E aí eu consigo validar se isso está certo. Salvar tudo. Deixa eu ver se tem... Deixa eu abrir todas as queries ali para garantir que não vou precisar de nada. O Lazarus fecha essas queries todas. Já falei, isso eu já comentei com vocês que dá para a gente controlar isso via comando. Eu que não fiz ainda. Então beleza, salvar tudo, executar o projeto. Eu já dei um erro aqui, de cara. Está me falando que é incompatível long int com string. Ah, tá certo. Para jogar esse valor, qualquer valor numérico aqui, eu tenho que converter ele para string. Aí eu tenho que pegar, se eu não me engano é int do str, int do str, o próprio Lazarus já reconheceu. Esse comandinho aqui, que ele está dando um errinho ali, que eu não sei o que é. Ctrl V. Ver o que ele vai falar agora. Ah, descobriu as teclas de atalho aqui. Boa parte delas. Então já passou, olha lá, o int do str funcionou. Eu tenho que passar como texto. Aí ele está falando aqui que date, time e string também não pode. Então a própria data aqui eu tenho que passar ela como as string. Eu acho que ele vai aceitar o as string. Ctrl S. Vou conseguir umas teclas de atalho aqui. Até demorei para prender essas teclas. Ó. Float também ele não vai aceitar. O resultado desse cálculo aqui eu já não tenho como converter antes. Ó. Eu tenho que pegar o resultado desse cálculo aqui e converter ele para, no caso é float do str, porque o resultado aqui vai ser um número com casas decimais. Float do str desses caras aqui. Ele está me dando um erro aqui, deixa eu descobrir que erro que é isso. Vou mandar executar que ele vai me falar. O erro que ele está reclamando é operator is not overloaded. String? Quantidade passa como string? Quantidade passa como string. É porque o input box... Eu não sei se o input box me retorna só string. Deixa eu colocar integer aqui para ver se ele aceita. Mas eu acredito que não. Quer ver? O input box retorna ANSI string. Eu posso pegar o seguinte, str to int do resultado do input box. Vamos ver se ele aceita isso. Ctrl S. Eu estou pegando o resultado do input box, que é um texto, e falando para ele transformar para mim em um número. Ele aceitou. E aqui o código integer não pode com certeza. Ele vai ser as string, que é mais simples. Tudo que eu jogo nesse comando ele tem que vir como texto, tá, pessoal? E tem o texto que é, por exemplo, um número, ele vai sem aspas. E o texto que é texto, igual o em aberto aqui, ele tem que ir com aspas. Por isso que eu tenho essas duas aspas aqui para mandar uma para o comando SQL. Vocês vão entender na hora que aparecer a mensagem aqui.
financeiro, compras. Deixa eu definir uma data aqui de vencimento. Vamos supor que é ontem. Salvar essa data, ele aceitou, beleza. Deixa eu fazer um selectzinho só para confirmar isso aqui. Select asterisco from TBL compras. Não salvou data vencimento parcela. Por quê? Porque falta o update. Como eu tenho o update nessa tela, update de itens, o update principal é esse aqui. No meu comando, eu tenho que inserir este cara aqui. Vou mandar gerar novamente, ok. Deu um Ctrl A em vez de dar um Ctrl S. Ctrl S, Ctrl F9. Ele está em execução, né? Eu tenho que fechar. Stop. Ctrl S. Function F9. Agora ele vai... Provavelmente ele vai salvar a data de vencimento da parcela. Aqui já é uma lógicazinha mais, vamos dizer assim, mais avançada, né, pessoal? A gente está inventando formas de resolver o problema, criar essa data de vencimento da parcela, dividir a parcela. Então já é um... Eu saí da parte de cadastro para trabalhar mesmo funcionalidades. Habilitou aqui, salvou. E aqui... Agora ele veio para cá. Salvou a data de vencimento da primeira parcela. É essencial que eu tenha esse valor. Por enquanto eu não estou tratando nada lá no botão gerar parcelas, mas eu posso fazer um tratamento simples verificando se esse campo está vazio. Se esse campo está vazio, não consigo gerar parcelas. Eu preciso saber o vencimento da primeira parcela. Esse é um exemplo de tratamento que eu vou ter que fazer depois. Mandei gerar, vou colocar duas como exemplo. 594 vai dar 250 mais 47. 297 cada parcela. Ok? Aí, ó. Fez o insert no parse, tal, os campos certinho. Parcela 1, número vai ser aspas. Aí o texto parcela 1 com aspas no começo e aspas no fim. A data com aspas no começo e aspas no fim. O em aberto com aspas no começo e aspas no fim. O valor 297 e a compra 1. Vai funcionar direitinho. É esse insert mesmo que tem que ser feito. Se eu mandar rodar isso lá no MySQL, ele vai aceitar. Tá? Então, isso aqui para vocês entenderem. Aquela hora que eu coloquei lá 3 aspas e tal, 3 aspas depois. É isso aqui. Tá? Eu acho que ele vai mostrar de novo essa mensagem porque ele está dentro de um for. É isso. Exatamente. Ó. Aí isso aqui já ajuda até a explicar. Você lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que colocar um comando antes? O que aconteceu aqui? Eu vou lá no código para vocês verem. Na primeira passagem, eu entrei aqui no for, fiz um add das duas linhas e deu show message. Vocês viram que na primeira mensagem apareceu só o insert da parcela 1? Por quê? Porque ele parou aqui na primeira passagem. Na hora que ele chegou aqui embaixo, ele subiu e veio para o count 2 aqui, porque a minha quantidade de parcelas é 2. Aí, em momento nenhum, eu falei para ele que eu queria apagar o comando que já estava lá. Então, ao invés de apagar o comando que já estava lá, ele inseriu de novo a linha insert e inseriu de novo a linha values. Com isso, olha lá, a primeira mensagem tinha aparecido só essa parte de cima. Na segunda mensagem, ele inseriu a linha de baixo sem apagar a anterior. Então, se eu mandasse executar isso aqui, ele daria erro. Primeiro, porque não tem ponto e vírgula separando dois comandos diferentes. E segundo, porque ele já inseriu a parcela 1 e daria erro de chave. Então, o ideal é que eu tenha um comando clear antes de inserir o comando para a inserção da parcela 2. Esse que é o comando que eu queria explicar para vocês, que ele vai vir aqui. Ó. Quando eu entrar aqui no for, o meu qry2.sql,
ponto clear, que aí ele vai limpar antes de inserir a próxima parcela. Tá? Aí eu não vou nem mostrar isso aqui na mensagem não, que eu acho que não tem necessidade. Agora vamos ver o trem indo para o banco de dados mesmo para a gente concluir essa aula. Então fiz o clear, meu show message aqui eu vou deixar ele para, se precisar usar ele, deixa aí. E o comando que eu tenho que fazer é esse aqui, ó, que é ry.sql.execute, se eu não me engano. Não é execute. Begin update, count, delete. É porque eu tô falando que faz tempo que eu não faço esses comandos, tá? Eu tô meio que relembrando aqui como é que faz isso, mas eu já fiz isso centenas de vezes. É porque query... acho que vai ser ponto execute SQL. Ponto exec SQL aqui, ó. Eu dou esse comando e aí ele volta e faz de novo. E aqui no final, como eu criei essa variável aqui via manualmente, eu tenho aqui, ó, quando eu faço self aqui, eu estou falando que essa variável é filha do TFRM compras. Então, quando eu fechar o TFRM compras, ele se encarrega de destruir essa variável. Poderia deixar assim. Mas para evitar, tipo assim, que enquanto eu não fechar o compras, se a pessoa clicar várias vezes lá no botão, eu vou criar várias vezes isso aqui de novo e vai ocupar minha memória. Então eu venho aqui no final, ponho que ry2.destroy. E aí toda vez que eu terminar esse comando, eu destruo essa variável, para não ficar ocupando memória. Beleza? Teoricamente isso aqui já vai fazer funcionar de forma básica. Tem aqueles tratamentos que eu falei para vocês. Tratamento de casas decimais quando der dízima. E o tratamento de verificar se está preenchida a data de vencimento da primeira parcela. Mas isso aqui já dá uma visão inicial de como que isso vai funcionar. Já deu uma... Daqui para frente seria só incrementar mesmo. O grosso do funcionamento é isso aqui. Vamos mandar gerar essas duas parcelas lá. E depois eu tenho que verificar, por exemplo, se já existem parcelas, para o cara não mandar gerar de novo. Então tem que fazer um monte de validaçãozinho. Mas o grosso para mim é isso aqui. O resto é ajuste. Compras. Minha data de vencimento está aqui. Gerar parcelas. Quero duas. Ok. Não apareceu aqui ainda. Deixa eu ver se eu mandar atualizar ele aparece. Não, provavelmente porque ele não salvou no banco. Vamos lá na tabela de parcelas ver o que aconteceu lá. Não veio nada para cá. Deixa eu entender por quê. Em teoria, quando ele deu o exec SQL, ele teria salvo. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou precisar de um tratamento de erro que eu não lembro como que faz o Pascal também, viu? Try em Lazarus. Eu acho que eu já até fiz em algum lugar. É um try except. Caso aconteça alguma exceção, que pode ser o que aconteceu ali, eu quero que ele me mostre o que aconteceu. E quando der o final, eu mando destruir a query, por exemplo. Nesse caso ali eu acho que não, porque eu ainda vou voltar no loop. Aqui ele está mostrando só erro de memória. Eu quero erro genérico. Try except sem independente do erro. Try finally, try except. Mas eu acho que já dá pra fazer só com esse exemplozinho aqui, ó. Try
Aqui depois do exec eu vou pôr um except. Dentro do except eu vou pôr um show message com o e ponto. Deixa eu ver se vai aceitar isso aqui. Não está identificando o e. Deixa eu voltar lá para lembrar como é que é esse treco. É o e maiúsculo, talvez seja isso. E ponto. Não sei se eu tenho que pôr esse e aqui. Deixa eu mandar compilar só para ver o que vai falar. Tem execução. Parar. Vai dar um erro aqui, eu quero só ver que erro que ele vai dar. Identifier not found, não existe o e. Try finally or try accept. On exception, esse aqui que eu preciso. Ctrl C. Ctrl V. Eita, não copiou. É porque aqui é Command C. Mistura Windows com Mac. Pra cá vem com Ctrl V. É isso aqui. O que tá falando que tá com erro? Try accept. Ctrl S. Ele tirou o erro, depois mandou compilar. Nesse caso aqui eu preciso saber o que aconteceu que ele não salvou. Aí a gente usa essa estrutura de tratamento de erro. Aconteceu alguma exceção. A exceção é qualquer tipo de erro. Ele vai me mostrar que erro que foi. Vou gerar. Duas parcelas, ok. Não deu except. Que estranho. Insert em TBL parcelas, tal. Tô achando que falta alguma coisa aqui para ele efetivar esse comando. Eu acho que tem que dar commit. Aí é um comando que eu não lembro, mas eu acho que é. Quer ver? Ah, pô. RY2. Mudei e ficou faltando esse pedacinho. Mas é bom que fez o tratamento de erro. Deu esse tratamento de erro é essencial quando eu vou fazer isso aqui. Que pode acontecer um erro realmente, que às vezes nem é erro de código, é um erro de banco de dados desligado, por exemplo, igual estava no começo aqui. Ele cairia nesse except aqui, ó. Não foi possível comunicar com o servidor, alguma coisa assim. Deixa eu tirar essas mensagens aqui. Eu não vou precisar mais. E vamos lá, parar. Vou executar novamente. Ok. Financeiro, compras, gerar parcelas, duas, ok. Erro. Isso, agora ele tentou executar. Controle comercial, TBL parcelas não existe. Realmente, é TBL parcelas compras. Interromper.
aqui e mudar para TBL parcelas compras. Ctrl S, Ctrl F2. Esse Ctrl F2 eu não sei se funcionaria aqui. Tem que ser função Ctrl F2, acho. Entrar. Ok. Financeiro, compras, gerar parcelas, 2, ok. Teoricamente foi. Isso aqui é uma coisa que eu posso fazer via comando também. No final lá eu venho dar um refresh via comando, que já apareceria as parcelas aqui se elas tivessem sido cadastradas, que parece que não foram de novo. Agora foram. O problema aqui já é outro. Então, ó, parcela 1, tal, valor certinho. Vamos entender lá na tela por que isso aqui não está trazendo as parcelas que foram geradas. Será que isso aqui está ligado no lugar certo? Vou fechar a janela, fechar o sistema, que não é uma coisa que deve ser necessária. Mas, ó, avancei, voltei. Aí, é questão de atualização, tá? Eu posso fazer isso via comando, tem que arrumar aqui para ser como dinheiro. Mas enfim, ó, gerou duas parcelas, que é exatamente o total do pedido. Data de vencimento eu tenho que arrumar. Deixa eu tentar arrumar essa data de vencimento de uma vez. A data de vencimento... Data de vencimento... Eu vou ter que fazer um cálculo aqui. Eu vou ter que fazer, tipo... Vou usar o asDate. Ah, mandei parar com tecla de atalho, deu certinho. Vai ser... mais... Data de vencimento vai ser ela mais... Vou colocar entre parênteses. O meu count na primeira passagem é igual a 1. E na primeira passagem eu não quero incrementar em nada a minha data de vencimento. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos pôr que é 30, tá, pessoal? Vamos definir, vamos esquecer o fevereiro para simplificar o negócio aqui. Quando a minha parcela for, quando for a primeira passagem, o count vai ser igual a 1 menos 1 vezes 30, 0 vezes 30. Ou seja, eu não vou somar nada no meu valor de vencimento da parcela. Na segunda passagem, count igual a 2, 2 menos 1 vira 1, vezes 30, eu vou somar 30 dias no vencimento que está lá. Se tivesse 3 parcelas, 3 menos 1, aí ficaria 2 vezes 30, 60, somaria 60 dias no vencimento da parcela. Acho que essa lógica vai resolver. E agora para converter isso aqui, né? Vamos ver se vai. Date to str. Ele aceitou. Eu não sei se ele vai aceitar o cálculo em cima da data ali. E aqui no final do comando, pode ser até depois do destroy, que é ry parcelas.refresh. Eu acho que esse refresh não funcionou, porque eu cheguei a dar o refresh lá. Mas vamos testar aqui e eu vou aproveitar e olhar se esse navegador aqui está ligado realmente no parcelas, né? Pode ser que ele nem esteja. Está ligado no itens de compras, lógico que ele não vai atualizar as parcelas. Por isso. Então, ok, está parado, vou mandar executar, salvar de novo. Vou excluir essas duas parcelas lá.
delete from tbl parcelas compras varchord compra, opa, varchord compra igual a 1. Duas linhas afetadas. Beleza, não tenho nada. Compras. Gerar parcelas. Vamos por 3 só para ver o que vai acontecer. Ok. Aí ó, já apareceu. 198 vai dar 180 mais 90, 270 mais 300, 570. 3 vezes 8, 24, certinho, 594. Dividiu certinho, não deu dízimo, eu pensei que ia dar dízimo. Tá. Primeiro vencimento, 27/2, que é o que a gente colocou ali. Está invertido aqui a data, depois a gente pode formatar isso. Próximo vencimento, 30 dias depois, deu 29/3, tá certo também, porque fevereiro vai até 28, mais 30 caiu 29. E 28/4, porque março tem 31, provavelmente. Ele caiu 28/4, certinho. Funcionou perfeito aqui a questão da data de vencimento das parcelas. Isso aqui já gera um financeiro. Já gera um financeiro para a empresa, já dá para acompanhar tudo que tem para vencer no mês de março, tudo que tem para vencer no mês de abril. Então, vou gerar várias compras e gerar parcelas aqui aleatórias e depois eu vou ter um controle financeiro disso. Beleza? Então, essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente faz, no início da aula, validação da data de vencimento, corrigir essa data aqui para ficar formato brasileiro aqui da data, colocar financeiro aqui, valor financeiro aqui nessa coluna de valor e fazer um tratamento qualquer para dízimo. Depois a gente pode pensar em alguma coisa assim. Que valor aqui que daria dízimo? Se eu dividir isso aqui por 3 não dá, por 4 não dá, por 4 daria. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Column count. SQL erro. Column count does not match value count row. Tô falando que eu não estou especificando a quantidade de colunas correta. Estranho. Um comando muito simples para estar com esse problema. Bom, depois eu vejo essa questão da dízima. Eu vejo já um valor, até nem sei se esse valor de 4 vai dar. E depois a gente faz alguns testes até para gerar esse erro aqui de novo. Vou parar por enquanto, até para essa aula não ficar muito comprida. Mas aí na próxima aula então a gente faz esses itens. Validação aqui, correção aqui e a questão da dízima e a verificação se já existem parcelas geradas. Bloquear a alteração. Em teoria eu não vou alterar essas parcelas por aqui, por exemplo. Posso até alterar a descrição, mas eu não vou vir aqui e falar que isso aqui é 400. Eu não posso fazer isso, porque isso vai gerar um valor falso, né? Na verdade, aqui tá, eu mudei e já daria 600, sei lá, quase 800 reais aqui, sendo que o valor do pedido é 594. Não está certo isso. Aí posso gerar multa, juros, aí são detalhes que eu nem sei se eu quero entrar nesse curso, tá? Não sei se faz diferença isso, porque isso são regras que são meio específicas de alguns lugares e como a ideia aqui é gerar um sistema genérico, algum outro lugar que quiser inserir as suas regras de juros ou aqui, ou às vezes não cobra na parcela, a parcela gera um registro em outra tabela, por exemplo, de financeiro, que lá dentro que tem essa questão de juros e tudo mais. Então tem um monte de coisa que pode ser que não faça sentido eu mexer com isso num sistema genérico. Beleza? Então até a próxima aula aí.